Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui todas as manhãs. Um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos e abençoe e edifica a minha e a sua vida. Amém? Hoje o nosso texto ainda está em Lucas capítulo 18. Hoje no versículo 31 diz: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Amém. Que Jesus está citando mais uma vez, falando mais uma vez que ele morrerá e ressuscitará. É a última vez que ele fala aqui antes de subir a Jerusalém. E essas palavras estavam ocultas aos 12, porque somente em Isaías 52, 13 e algum outro versículo ali para frente, não recordo qual, que fala sobre o Messias, o Salvador, sofredor, que vai sofrer. E aqui Jesus está falando aos seus discípulos, aos seus 12, de que isso vai acontecer e como vai acontecer, e da sua ressurreição. Mas eles não entendem, não compreendem, o que me faz compreender e entender que muitas coisas que o Senhor tem me falado, que o Senhor tem me mostrado, que o Senhor tem me entregue como palavras de conhecimento, como Ele está entregando aqui aos 12, não fazem sentido na hora que eu recebo, na hora que eu entendo, na hora que eu vejo, às vezes, um sonho ou algo que nós vivemos com o Senhor está nos dizendo algo, e talvez não faça sentido na hora e nós não venhamos entender, mas logo nós entenderemos. Quando chegar a hora certa, nós vamos viver e entender aquilo que o Senhor está nos falando, nos dando como direção e como palavra de conhecimento sobre a nossa vida, aquilo que vai acontecer mais para frente. E talvez nós não devemos nos preocupar com essas coisas na hora que nós recebemos. Se não estamos tendo o entendimento necessário na hora, talvez seja bom, porque talvez se eles entendessem aqui que Jesus passaria, talvez parassem de o seguir ali, talvez entrassem em pânico, porque muitas coisas que eu já vivi, se o Senhor tivesse me comunicado antes detalhadamente, eu iria falar: não quero, Senhor, talvez passar por isso. Se possível, passe esse cálice, como Jesus mesmo disse. Então, Deus está fora do tempo, então consegue ver o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, tudo ao mesmo tempo. E se Ele nos contar parte do nosso futuro, nós talvez tenhamos medo, talvez falamos que não vamos conseguir. Se a gente pode pegar alguns exemplos da Bíblia, como José, por exemplo, se falasse: você vai ser abandonado e vendido pelos seus irmãos, você será traído na prisão, terá um falso testemunho de você, a esposa de Potifar, você vai parar na cadeia, depois você será esquecido e você vai passar por muito sofrimento, mas lá na frente vai dar bom. Talvez ele falaria: eu não estou preparado para tanto sofrimento. Talvez ele falaria alguma outra coisa, talvez fugiria do propósito. E só gera testemunho quem passa pelo propósito. E o Senhor tem nos dado muitas palavras e nós muitas vezes não entendemos na hora, mas lá na frente nós vamos entender. Assim como os 12 não entenderam aqui, não estavam tendo o entendimento necessário, ainda estava oculto a eles, mas lá na frente eles entenderam, e com certeza ninguém iria querer que o nosso Messias fosse entregue
e sofresse o que sofreu. Sofrer tudo o que sofreu aqui, ele falou que e será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão, cuspirão, o açoitarão e o matarão. Sofrer todas essas coisas, o açoite, a morte. Mas aqui no terceiro dia ele ressuscitará. Hoje, quando nós lemos isso, nós ficamos alegres e enchemos o nosso coração de júbilo e de alegria, porque nós sabemos que ele ressuscitou e ele está vivo. Mas se nós estivéssemos lá na hora, nós não teríamos a mesma alegria que nós temos hoje aqui. E, e isso faz com que muitas vezes a gente esqueça o que ele sofreu por nós, o que ele levou por nós naquela cruz, os nossos pecados, os nossos sofrimentos. E por isso nós somos sarados e nós somos livres nele. Então, é lógico que a gente só quer ouvir palavras de conhecimento boa e profecias a nosso favor, coisas boas, e nós vamos muitas vezes escutar ou receber do Senhor algo que nós não desejamos, que nós não vamos entender na hora, mas nós temos que buscar sermos fiéis a Ele e em tudo aquilo que Ele diz, e chegará o momento da nossa vida que nós viveremos aquilo que nós pregamos, nós viveremos aquilo que nós profetizamos, que nós cantamos. Então, o que nós temos que fazer é passar pelo processo quando chegar a hora, para poder encher o nosso coração de alegria também depois, junto com o Senhor, por tudo aquilo que Ele viveu e que nós podemos viver junto com Ele, porque Ele passou primeiro. E nós vemos depois a grande maioria dos 12 enfrentaram uma morte difícil, sacramental. Não estou falando que nós temos que passar por esse sacrifício também, que nós passaremos, nem todos passaremos, mas aqueles que forem passar devem enxergar isso com alegria, de compartilhar do sofrimento do Senhor, que é o que diz a palavra, que todos nós podemos compartilhar do sofrimento dele. É uma das cartas de Paulo. Então, não é porque a gente não está entendendo o que ele está nos entregando agora que nós vamos deixar de lado. Nós temos que continuar buscando o Senhor e a comunhão com Ele para poder receber mais revelações diretamente dele, mais orientações diretamente dele, e mesmo que não faça sentido lá na frente, fará. Amém? Então, que a gente não busque respostas antes da hora, que a gente busque sim a presença dele, que a gente busque sim a ele, e depois todas essas outras coisas serão acrescentadas e nós viveremos isso e viveremos com alegria junto com ele. Amém? Uma semana abençoada para você, cheia da presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até amanhã.